Olá, gente. Sejam todos bem-vindos. Vamos chegando, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Juninho, Sandro, sejam bem-vindos. Zezé Melo, Lilian. Mandou um aviãozinho aqui para Ju. Daqui a pouco a Ju está chegando aí também. Vamos esperar um pouquinho, né? O pessoal ir entrando. Glória a Deus. Essa é a nossa terceira live aí sobre o divórcio, né? Um assunto muito delicado. Estou tentando colocar aqui. Opa, Ju Nascimento. Oi, Ju, eu estou tentando colocar aqui, mas ele não abre. Que coisa estranha isso aqui. Não sei por que ele não quer. Eu estou tentando fixar o comentário, mas não está indo. Ah, acabou que eu fixei a Ju aqui, ó. Desafixar. Olá, gente, vamos chegando, já vamos iniciar aí a nossa conversa dessa noite. Oi, Ju, se você já puder me mandar aí a sua solicitação, daqui a pouco eu tento fixar o título aqui da live. Boa noite para todos. Agora fixei. Agora eu fixei, Ju, com esse que você me mandou aí deu certo. Se você puder agora mandar a solicitação, a sua solicitação aqui para mim, para você já entrar, tá bom? Que aí a gente já começa. Eu não estou achando a sua solicitação aqui. Ah, achei. Agora. Aí, agora Pronto. foi. Boa Engra... noite. Boa noite, Ju. Engraçado, esse negocinho meu aqui de mandar mensagem, eu Hum. clico nele, mas não, ele aparece uma outra tela que eu não consigo digitar.
Estranho demais. Estranho, né? Mas desde que eu entrei, desde o começo, eu mandei a solicitação. Antes de digitar qualquer coisa, eu já mandei Né? para já poder conectar aí e não apareceu, né? Foi aparecer agora. Mas graças a Deus deu tudo certo, né? Maravilha. Tudo bem por aí? Graças a Deus, tudo certinho. Tudo bem por aqui também. Quero dar muito boa noite para todo mundo que está aí conectado com a gente e para todo mundo que ainda vai entrar. Dizer que hoje é o último dia dessa série de lives que a gente fez falando sobre divórcio, né? Bastante ensino, bastante troca de informação, né, pastor? Sim, E verdade. antes até da gente orar para começar, agradecer a todo mundo que está aí, pedir para vocês enviarem esse aviãozinho ou setinha, como vocês acharem melhor, para os amigos de vocês. A Lu Pereira acabou de falar aqui que ela comprou o livro A Lei, a Moral e o Divórcio. Que legal, é uma leitura muito enriquecedora e está disponível na Editora Jocum, @Editora Jocum. Quem quiser mandar uma pergunta durante a live, deve ter dado bug aqui no meu telefone que nem da outra vez. Espera aí. Acho Deixa que eu ver. agora arrumou. Essa imagem Arrumou? estava com zoom. Então, eu não sei o que está acontecendo, que vira e mexe ele está dando esse zoom. Voltou o zoom ou está normal? Eu acho que agora está no zoom de novo. Tá no zoom de novo. Então, ele tá dando um bug mesmo. Isso, agora Voltou? voltou normal. Tá, então vamos deixar assim. E aí, o que que acontece? Tem um combo que é um balãozinho com uma interrogação aqui embaixo, do lado do campo que você digita. E aí você manda por esse combo de pergunta a sua pergunta pra gente, que aí a gente consegue ler. Porque o que que acontece? Durante a live aqui, a gente não consegue ler a pergunta, né? Então, é legal vocês mandarem a pergunta de vocês por esse combo de perguntas que a gente tem aqui na live, tá? Então, quero pedir para o pastor já orar pela gente e daí a Vamos gente orar. começa Isso. a perguntar. Pode ser, pastor? Isso, eu só vou precisar, antes, né, nós vamos orar, e eu vou precisar de uma meia horinha aqui, que eu acho importante a gente pontuar várias coisas, que até em virtude da última live, às vezes o pessoal cria muito uma expectativa, né, onde a gente praticamente vai responder perguntas tomando uma decisão pela pessoa, né? E a coisa não funciona bem assim. Então, eu prefiro dar uma ênfase assim, no sentido da gente trazer princípios, trazer discernimentos, trazer ensino, não é? Responder também às perguntas, mas delineando valores, discernimentos para até eu quero falar também um pouquinho aqui, quero despertar o sacerdócio aí do pessoal, né? Essa maturidade para tomar essas decisões que são decisões difíceis, não é? Mas vamos aqui orar primeiro, né? Senhor, muito obrigado por esse tempo, obrigado por essa oportunidade, por cada vida preciosa que está conosco aqui nesse momento. Senhor, invocamos a sua graça, a sua inspiração. Senhor, que o Senhor nos dê realmente clareza. Senhor, queremos declarar que as nossas expectativas e a nossa suficiência está no Senhor, que o Senhor nos conduza. Deus, o Senhor conhece o conflito de cada um, a dor de cada um. O Senhor não é indiferente a ninguém. Senhor, e por isso, no nome de Jesus, Senhor, que onde nós não podemos chegar, onde nós não podemos alcançar, onde nós não conseguimos aconselhar, que realmente o seu Espírito, Senhor, os 7 Espíritos de Deus venha e realmente alcance os corações, realmente nos ajude em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Então, eu assim, vou fazer aqui um início, várias colocações aí, pedir para vocês pelo menos uma meia horinha aí, tá? Primeira coisa, gente, assim, que quando a gente faz uma live sobre divórcio, até
assim, ouvindo perguntas, e a maioria das perguntas elas acabam sendo casos, né? São casos. E é muito difícil, assim, eu quero dizer que a primeira coisa é que eu fico muito passível, inclusive, de cometer erros, tá? Porque, de repente, eu posso te falar uma coisa sem ter aquele conhecimento profundo mesmo do caso, né? Imparcial, eu estou muito passível aqui de cometer erros. Por isso, assim, eu tenho que ser bem honesto nesse sentido, tá? Em muitas perguntas, como o pessoal fala na gíria, vem alguns jabutis juntos, né? Vem algumas cascas de banana juntos, não é? Porque às vezes tem gente que está num conflito tão grande e, no fundo, ela tem uma vontade muito forte de tomar uma decisão e ela só quer que alguém confirme a decisão dela. Ela não está muito disposta a ouvir uma coisa diferente daquilo, né? Só que é uma validação, né, pastor? Exatamente, né? E então uma coisa muito importante, gente, que eu também assim não posso decidir por você, né? Você que tem um caso, que está numa situação de conflito, tá? Eu não posso decidir por você. Não é o alvo dessa live, assim, respondendo, por mais que a gente tente responder hipoteticamente sobre a sua situação, não é? Assim, lógico que a decisão sempre tem que ser sua. O que eu quero te dar é recursos em Deus para você amadurecer uma decisão que seja sua, porque quem vai ter que arcar com as consequências dessa decisão é você, entendeu? Então, por favor, não tente transferir uma responsabilidade que é sua, né, para mim ou para qualquer conselheiro que seja. Lógico que muitas vezes é fundamental isso aqui que está acontecendo, ou você procurar algum pastor, alguém que realmente possa também te ajudar, tá? Mas vamos pontuando aqui algumas coisas. Primeira coisa é que nós, de forma alguma, gente, podemos banalizar o casamento, não é? O casamento monogâmico continua sendo o protocolo original para o crescimento saudável de qualquer sociedade. Não tem outra fórmula, não tem outra receita, é o casamento. E nós precisamos de entender o casamento como a escola do caráter, né? Eu tenho uma aula lá que eu falo sobre as 4 leis que determinam o casamento bem-sucedido, que eu enfatizo muito isso, não é? Inclusive essa mensagem está disponível no seu podcast, né? As 4 leis mesmo do casamento estão disponíveis no podcast em todas as plataformas. Então, o pessoal que puder assistir essa mensagem, não deixe de assistir, tá? E, inclusive, quem trouxe essa ideia, assim, essa frase, Lutero, isso vem lá da reforma de Lutero, né? O casamento é a escola do caráter. Então, ou seja, nós precisamos de discernir o tratamento de Deus nas nossas vidas, né? Nessas dificuldades que a gente passa no casamento, porque o casamento nos joga realmente, vamos dizer assim, numa situação difícil, porque você tem que aprender a conviver com uma pessoa que tem uma natureza totalmente diferente da sua, e isso numa aliança até que, né, a morte te separe, não é? Então, isso vai mexer muito com as nossas estruturas de independência, de egoísmo, não é? Deus, eu costumo dizer, a principal plataforma de maturidade, a principal estratégia para Deus nos amadurecer é o casamento. Eu sei que muitos estão aí vivendo crises muito sérias. Eu não minimizo isso, não é? Mas também eu quero te dizer que esse pode ser aquele momento importante da sua vida de descer a casa do oleiro, tá? Então, entendendo que Deus conhece os nossos limites, a graça dele realmente também nos permite superar situações muito além daquilo que a gente imagina, não é? E é importante a gente não abrir mão de que o casamento é essa escola do caráter, né? Hoje existe essa agenda, uma cultura que eu chamo a cultura do não sofrimento. As pessoas condicionam o compromisso dela até o momento que não incomoda, que não dói, que não sofre, né? Tipo assim,
Se isso não me incomoda, eu estou dentro. Se é para ser feliz, eu estou dentro, né? Mas Deus não está nesse negócio de te fazer feliz. Deus está nesse negócio de te fazer crescer, de te fazer amadurecer, não é? Então, nós não podemos condicionar a nossa aliança à ausência das crises, né? E às vezes são crises circunstanciais, às vezes são crises existenciais, não é? Por exemplo, né? Às vezes, né? Todos nós já passamos crise conjugal, não é? Mas só fazendo uma comparação, assim, é uma comparação um pouco forte, né? Mas, por exemplo, se o que está acontecendo com o seu cônjuge tivesse acontecendo com o seu filho, né? A gente vê, pastor, meu cônjuge está, puxa vida, com um problema de imoralidade e tal. E se é o seu filho que está com um problema de imoralidade? Será que você se divorciaria dele, do seu filho? Não é? Entende? Assim, eu sei que é uma comparação um pouco, né? Assim, forte, né? Mas para a gente entender assim, que a lógica, aquilo que a gente tem falado desde o início, o trilho da natureza de Deus é sempre a reconciliação, né? E o casamento tem esse objetivo primordial de nos santificar, tá? Hoje, assim, muita gente, infelizmente, está banalizando o casamento, não é? Essa é uma tendência muito forte na sociedade, as pessoas não são mais fiéis ao casamento, são fiéis ao sentimento. Então, se ela sente bem, estou casado. Eu não sinto bem mais, eu não amo mais essa pessoa, então eu vou divorciar. Como se o amor fosse um sentimento. E Jesus não colocou o amor como um sentimento, ele colocou o amor como mandamento. É uma escolha. Se você não sente amor, escolha. Se coloca no lugar dessa pessoa, começa a receber o coração de Deus por ela. Inclusive, gente, é importante a gente entender que a chave da mudança do casamento não está no outro, está sempre em nós. Eu, graças a Deus, eu aprendi esse segredo cedo, né? Porque muitas vezes a gente começa a orar, Senhor, eu não suporto mais o meu cônjuge, muda ele, transforma ele, mas o que tem que mudar é a nossa oração. Senhor, muda a mim, que eu seja o milagre, não o meu cônjuge. E quando Deus muda a gente, é impressionante como isso começa a respingar no nosso cônjuge, Deus entra em cena e aí a gente vê coisas tremendas acontecendo, né? Bom, dito essas coisas aqui, eu quero entrar num outro ponto que eu acho aqui muito importante, que normalmente as pessoas, essa é a tendência natural, tá, gente? Isso não é anormal, né? Mas as pessoas querem assim, entender biblicamente o que justifica o divórcio. Pastor, por causa disso, eu posso divorciar? Não é? O que justifica o divórcio? Na aula que nós demos, nós falamos sobre isso, não é? Inclusive, quando a gente estuda lá em Deuteronômio 24, né, a gente tira algumas conclusões dessa lei do divórcio, porque a lei está ali, é a lei do divórcio, está na Bíblia, Deuteronômio 24, nos primeiros versículos. Não é? Então, a primeira coisa que a gente fala lá é que a Bíblia não estabelece de forma específica, pontual, conclusiva, um motivo para o divórcio. Tá? A gente fala isso, quais sejam os motivos lá que justificariam uma separação conjugal, então eles são mencionados em termos gerais, não específicos, fazendo alusão a algo que pode ser qualificado ali como reprovável, detestável, né, imoral. E no caso ali, né, nessa lei, né, Deuteronômio 24, estava ali mais relacionado à mulher, porque Moisés fala assim, por nela encontrar coisa indecente, inclusive no hebraico, né, a terminologia essa é o eruadabá ou ervadabá, né? Apesar dessa situação enfatizar uma atitude indecente por parte da mulher, nós sabemos que a maioria das separações ela acontece por atitudes indecentes, por iniciativa dos homens. Isso tem que ser dito, né? Muito mais, tem muito mais homem indecente do que mulher indecente, honestamente. Isso eu digo de quem está
aí no dia a dia do aconselhamento, né? E, obviamente, Deus não faz acepção de pessoas. Então, se você analisar bem, você vai perceber que essa lei de Deuteronômio 24, ela é uma lei assim bem rudimentar. Na verdade, ela é mais um caso do que uma lei. E isso é proposital. Gente, é impressionante como a Bíblia é inteligente, né? Não tem informação solta na Bíblia. Inclusive, quando a Bíblia precisa de ser casual, ela é casual, não é? Então, é importante a gente refletir aí nesse aspecto, né? O bom senso nos leva a concluir exatamente isso, que cada caso é um caso, precisa de uma aplicação distinta da lei. Nós não podemos engessar o julgamento. Então, quando a gente vai para o sentido original dessa terminologia, né, o eruadabá, na verdade, ela inverte, né? Primeiro, a palavra ali é dabar, que no português aí é traduzido como coisa, né? Mas talvez a melhor tradução, quando você vai na concordância Strong, né, seja caso. A palavra coisa aí, de coisa indecente, seria um caso indecente, né? Inclusive, uma variação desse termo tem um sentido de doença, peste, praga. Interessante isso. Vamos dizer assim, não é só um caso, mas deu uma praga no casamento, né? Deu uma peste, aconteceu algo aí que realmente assim está colocando tudo em xeque. E vem essa palavra ervá ou eruá, né? Honestamente, eu não sei bem como se pronuncia isso no hebraico. E no português está a palavra indecente, que é uma palavra também abrangente, né? Puxa vida, quanta coisa indecente, quando você fala, isso aqui é indecente, quanta coisa indecente não tem, não é? Mas tendo esse sentido, né, de uma exposição vergonhosa, algo explícito, uma conduta totalmente imprópria. Então, nesse caso específico, né, que também estabelece aí o corpo dessa lei, dá a entender que essa mulher aí de Deuteronômio, nesse caso de Deuteronômio 24, ela estava sendo o marido deu a carta de divórcio para ela por um motivo sério e que, vamos dizer assim, merecia uma intervenção judicial. Normalmente, os casos que a gente qualifica aí como ervadabá ou como Jesus colocou lá a porneia, são casos que, honestamente, assim, deveriam ser levados para um tribunal mesmo. Entende? Casos que merecem realmente um julgamento e muitas vezes até uma sentença penal, não é? Porque, por exemplo, hoje, civilmente falando, o adultério não é crime, mas no contexto da cultura judaica naquela época estava lá no código civil e moral da nação, não adulterarás, era crime, entende? Então, alguma coisa que realmente aí demonstrava uma atitude indecente que causava uma constante desonra ao marido. É o contexto aí desse caso de Deuteronômio 24. Né? E essa terminologia, ervadabá, ela só ocorre como frase só mais uma vez na Bíblia, que é um pouquinho antes desse texto, que é em Deuteronômio 23, 14 e 15. Quando Deus fala, né, ele fala assim, que ele anda no meio do acampamento de Israel para proteger Israel e para entregar os inimigos. E Deus fala assim, o teu acampamento será santo para que ele não veja em ti eruadabá e se aparte de ti, coisa indecente. E você sabe qual que é o contexto aqui? O contexto aqui, por incrível que pareça, é saneamento. Esgoto céu aberto. Quando eles fossem lá no deserto fazer as necessidades, eles tinham que enterrar o esgoto, não é? Veja bem essa comparação, até uma comparação curiosa, não é? Então, essa terminologia aí, coisa indecente, ervadabá, ou seja, o mesmo tipo de situação indecente, repugnante, que faz com que Deus se aparte de nós, é o que supostamente justificaria um marido se separar da sua mulher, não é? E veja bem, é como se a gente, assim,
comparando esses dois textos, né, é como se a gente dissesse assim, quando o casamento se tornou um esgoto a céu aberto, né, uma coisa realmente assim imoral, indecente e etc, né? Inclusive, por exemplo, também fazendo uma outra comparação aqui, que é uma comparação muito forte, né, mas eu acho que vale a pena nesses casos, para a gente entender aqui a seriedade do casamento e tal, e da aliança, né? O que faria uma pessoa quebrar definitivamente a sua aliança com Deus e perder a salvação? Essa é uma pergunta que eu estou levantando aqui. Eu sei que às vezes tem linhas doutrinárias que falam assim, não, você não perde a salvação e tal. Mas, olha, se você estudar realmente sobre isso na Bíblia, seria até motivo para uma outra live, você vai ver que a nossa salvação é condicional, não é? Ela é condicional, né? Está condicionada à nossa perseverança. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, não é? E a gente vê muitos textos assim, não é? Inclusive tem 3 textos na Bíblia que fala sobre Deus riscando o nome de pessoas infiéis do livro da vida, não é? Em Êxodo, Salmos e Apocalipse, não é? Então, o que faria uma pessoa quebrar definitivamente a sua aliança com Deus e perder a salvação? Porque eu quero que você entenda que a salvação é um casamento com Deus, não é? Assim como, por exemplo, quando você vê uma pessoa que começa a repudiar, não é? Aquilo que nós somos sobre a diferença de repúdio e divórcio, um cônjuge que repudia no sentido de rejeitar, trair, agredir, não é? Imagina um marido que espanca a mulher. Não é? Esse cara, vamos dizer que ele é da igreja, que ele frequenta a igreja e seja até um pastor. Vamos dizer, um pastor que espanca a esposa, que agride a esposa, que trai a esposa. Esse cara está salvo? Se esse cara morrer, ele vai para onde? Honestamente, né? Então, o que eu quero que, inclusive, se você é a pessoa repudiada, você tem que tomar cuidado para o repúdio do seu cônjuge não produzir em você uma atitude de repúdio que pode, inclusive, levar você a comprometer a sua salvação, não é? Então, estou colocando essa comparação, eu sei que é uma comparação muito forte, mas quando você fala assim, puxa vida, o meu cônjuge está me tratando de tal maneira que realmente, pela conduta sistemática de vida dele, ele está dando todos os sinais que ele está perdido e sem salvação, puxa vida, eruadabá, não é? Porneia, tem alguma coisa muito séria aí, não é? Então, Jesus, ele dá uma ênfase bem grande nesse sentido, né? Assim, para o âmbito moral da questão, quando ele fala a não ser por causa, na minha tradução fala que a não ser por causa de prostituição, mas a palavra aqui é porneia, tá? Inclusive, outros textos que Jesus fala sobre o adultério, ele fala mocheia, mas aqui não, aqui é porneia, o que engloba todo tipo de moralidade sexual, mas que também não deixa de incluir, por exemplo, violência doméstica, né? E outras coisas absurdas. Então, esse é um termo abrangente, né? Que pode ser, como eu falei, adultério, prostituição, sodomia, etc. Então, apesar dessa terminologia, o ervadabá, assim, ser uma terminologia muito séria, ela não é específica, isso que eu quero enfatizar aqui. Tá? Ela também inclui não apenas o tipo de fato ocorrido, mas o tipo de atitude da pessoa em relação ao fato ocorrido, o que pode até ser mais decisivo do que o fato. Porque às vezes tem pessoas, por exemplo, que elas fazem uma bobagem, teve um adultério casual, mas depois essa pessoa ela mesmo se expõe, procura o cônjuge, procura a família, pede perdão, reata, restaura as coisas, e às vezes a glória da segunda casa é até maior do que da primeira. Entende? Agora, tem gente que o cara adultera e ele começa a mentir, começa a dissimular. Então, a maneira como a pessoa lida com o fato ocorrido às vezes pode ser mais decisiva que o próprio fato, né? Então, assim,
o mais conclusivo é que não existe um motivo conclusivo, um fato padronizado para legitimar uma separação. Se houvesse, certamente as pessoas achariam uma forma de abusar dessa prerrogativa. É por isso que os casos eles deveriam ser submetidos à competência sacerdotal. Não é? Isso é muito importante. Veja bem como a Bíblia é sábia, né? Então, a essência do propósito do casamento é aceitar as diferenças, superar as fraquezas, resolver os conflitos e desenvolver aí intimidade, maturidade, é a rota da reconciliação, e a gente tem sempre que bater nessa tecla. E eu queria pegar aqui só mais um ponto que eu acho importante, que é aquilo que eu falei sobre o sacerdócio, porque você que está me ouvindo, eu quero despertar o seu sacerdócio. Eu quero... É impressionante como a gente, como igreja, foi roubado nessa área do sacerdócio, não é? E sacerdócio virou, vamos dizer, uma plataforma só de líderes ou pastores que estão lá na frente do rebanho, mas não funciona assim, não é? Um dos principais aspectos da construção da sociedade israelita estava associado ao sacerdócio, né? E, lógico, atualmente, vamos dizer, quem cumpre esse papel na sociedade é a Igreja de Cristo. É o que Pedro fala. Vós, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, veja bem que a Bíblia nos trata, não só os líderes, mas todos nós, como sacerdócio real. O sacerdote, então, é uma pessoa comissionada, treinada para interceder pelos necessitados, motivada pela compaixão divina. Essa palavra, a palavra sacerdócio, às vezes ela pode soar como algo apenas assim religioso, mas na Bíblia, o sacerdócio compreendia as principais profissões que eram e ainda são essencialmente necessárias para o bom funcionamento de qualquer sociedade. Por exemplo, né, o sacerdote ele funcionava como pastor, juiz, médico, policial, investigador de polícia, músico, cozinheiro, conselheiro familiar, advogado, não é? Etc. Então, o sacerdócio ele prima pela inteligência divina, não é? Pela sacralidade profissional nessas especialidades que visam servir ao público. Então, o sacerdote é aquele que intercede, ele intercede espiritualmente, ele pode interceder também cientificamente, moralmente, judicialmente, viabilizando soluções que salvaguardam e restauram o indivíduo e a sociedade. Por que você precisa de um sacerdote? Porque você está lidando com gente ignorante e errada. O sacerdote é aquele que se compadece eternamente dos ignorantes e errados, não é? Então, estudar o Novo Testamento, ignorando a construção feita pelo Antigo Testamento sobre o sacerdócio, produziu um erro crasso. É importante falar isso. Ou seja, qual que é o erro? Que o ofício eclesiástico, apenas o ofício eclesiástico é sagrado. Os demais são seculares. Então, isso desconectou essas profissões e também os profissionais de muitos princípios, muitas verdades, muitos valores bíblicos. É importante entender que o Novo Testamento ele não veio para substituir o Antigo Testamento, gente. Ele veio para ser uma continuação, não é? Então, na verdade, quando se trata do âmbito vocacional, a Bíblia não aplica a distinção entre sagrado e secular. Toda profissão exercida com a motivação de glorificar a Deus, servir ao próximo, é sagrada. Se você é um médico e exerce a sua profissão para agradar a Deus e servir o seu próximo, isso é altamente sagrado. Então, por isso, o Novo Testamento define a igreja como sendo esse sacerdócio real. Não é só aquela cúpula da liderança. Todos nós, todo cristão é um sacerdote e deve usar a sua vocação, a sua profissão, os seus dons para glorificar a Deus e servir compassivamente os que necessitam.
Então, aplicando essa compreensão ao tema do divórcio, nós vamos destacar aqui uma importante atribuição do ministério sacerdotal, que é funcionar como juiz, né? Conselheiro, reconciliador, principalmente em relação a essas questões que envolvem a família. Gente, de todas as esferas de influência da sociedade, a família é a principal. Todo ser humano pertence a uma família. Então, essa é uma área de muitos conflitos que podem influenciar seriamente o destino da nova geração. Toda fragmentação familiar, gente, é trágica, vai deixar sequelas existenciais e geracionais. Por isso, uma das principais responsabilidades de todo pastor, todo líder eclesiástico, é desenvolver inteligência para cuidar das famílias que se colocam sobre a cobertura do seu ministério. Então, se você é um líder, especialmente, você tem uma responsabilidade ainda maior, não é? De desenvolver essa inteligência, inclusive desenvolver equipes pastorais para tratar dessas situações, porque elas realmente acontecem em grande escala, não é? Então, muitas situações conjugais, elas ficam, vamos dizer assim, tão críticas a ponto de se desintegrarem. São tantos casos de pessoas na igreja já separadas ou divorciadas, recasadas, ou num processo de separação e divórcio, que carece mesmo de intermediação, apoio, conselho, acompanhamento, direcionamento, ou seja, uma intervenção sacerdotal. E às vezes, por causa de um conselho, puxa vida, né? Nós falamos na live passada que muita gente, assim, muitos casos de divórcio, mais de 70%, poderia ser evitado se houvesse uma intermediação sábia, não é? Mas o que se percebe na prática é que muitas dessas intervenções, às vezes, também elas deixam muito a desejar. Algumas são totalmente imaturas, legalistas, outras superficiais, irresponsáveis, outras abusivas, destrutivas. E, honestamente, eu não digo isso num tom de julgamento, mas num tom assim de despertamento. Realmente, a gente precisa de se aparelhar melhor, sacerdotalmente falando, né? Então, um sacerdote ele precisa de ser uma pessoa que anda no caminho da integridade, dedicada ao conhecimento de Deus, bem ferramentalizada, não é? Por exemplo, deixa eu assim, bem resumidamente, para a gente ser prático, não é? Eu colocar alguns atributos, que são atributos que, honestamente, eu procuro desenvolver na minha vida. E eu acho que a gente tem que estimular isso no corpo de Cristo, não é? É isso que nos dá capacidade realmente, vamos dizer, para ajudar consistentemente as pessoas, né? Porque hoje o que está faltando é muito problema e pouca ajuda. Então, uma característica é, primeiro, o quê? Coerência, né? Você ter um bom testemunho, você ter sido provado e aprovado em relação àquilo que você ensina, você... Lógico, você ser coerente não significa não cometer erros, né? Mas saber reconhecer esses erros, caso eles aconteçam, né? Errar é humano, reconhecer o erro é caráter, né? Então, muitas vezes a gente tem que ser coerente, né? Isso não quer dizer não errar. Também o sacerdote precisa ser maduro, maturidade, ou seja, ter uma experiência suficiente para suportar as fraquezas alheias, sabendo exercer a correção, estabelecendo um equilíbrio entre misericórdia e severidade, compaixão e rigor, de acordo com cada pessoa e situação. Então, tem situação que às vezes é aquilo, às vezes você bate, você assopra, não é? Tem situação que você tem que ser muito firme, não é? Mas tem situação também que você vai ter que estender graça, você vai ter que estender misericórdia. Não é? Tem casos, por exemplo, que eu pego aí, o cara já está lá, já está divorciado, já acabou tudo, já arrebentou tudo. Puxa vida, o que a gente pode fazer para tentar diminuir todas essas sequelas, né?
Também uma outra característica é a equidade. O que é equidade? É você não fazer distinção entre as pessoas concedendo privilégios injustos ou fundamentados em interesses próprios ou preconceitos pessoais. Então, a gente precisa de agir com equidade e também com imparcialidade. Então, no aconselhamento, a gente lida com conflitos que envolvem várias partes. Quanto menor o desconhecimento da situação, mais chance nós temos de sermos imparciais. A grande luta da imparcialidade é contra a ignorância do caso e a dissimulação das pessoas envolvidas, não é? Por isso que é tão importante esse conceito que a gente fala de um tribunal, não é? De uma junta sacerdotal, um sinédrio, onde você pode ouvir, você pode fazer acariações, não é? E ouvir todos os lados, aquilo até que eu falei no início da live. Qual que é a minha dificuldade, muitas vezes, em opinar nos casos que são trazidos aqui para a gente? Puxa vida, eu fico naquela assim, puxa, eu posso estar sendo imparcial. Primeiro que eu só estou ouvindo um lado da história, eu não estou ouvindo o cônjuge dessa pessoa. Eu estou ouvindo a história contada por ela, não é? Então, a Bíblia fala que primeiro começa o seu pleito, justo parece, aí vem o seu companheiro e examina aquele que se achou que tinha razão no início, depois você percebe que ele não tinha tanta razão assim. Não é? Exatamente. Então, é uma coisa difícil. Não é? Também, aqui, a justiça. Né? Justiça é uma coisa importante. E a justiça se fundamenta não apenas no conhecimento da lei, mas na compreensão do espírito da lei. E disso vem a capacidade da gente contextualizar a lei, interpretar a lei de forma apropriada, em virtude da exposição de todos os fatos que podem ser comprovados. Não é? Também o bom senso. Se tem algo importante numa pessoa que julga, né, é o bom senso, ou seja, essa capacidade moral, intuitiva do ser humano ligada às noções de sabedoria e de razoabilidade, porque você não consegue soluções perfeitas. Você tenta ser o quê? Razoável. No meio desse caos todo, o que é mais razoável, não é verdade? Então, na maioria das vezes, é impossível você obter uma solução ideal, não é? Ser razoável viabiliza as melhores soluções, em alguns casos, as menos piores, né? Então, quando a gente fala desse relacionamento aí da lei e da justiça, não é? É muito importante a gente entender que lei é diferente de justiça, né? Nós até na aula lá nós pegamos aquele texto lá do Salmo 94, mostrando que tem gente que pode usar até a lei como pretexto para praticar uma injustiça. Aliás, o que mais tem hoje é isso. Quando você lá, se eu não me engano, estou tentando me lembrar aqui, mas eu acho que é Isaías, no capítulo 10, que a Bíblia fala: ai daqueles que fazem leis injustas, que pervertem o direito do órfão, não é? Se eu não me engano, está em Isaías, no capítulo 10. Você vê pessoas que estavam usando a lei como pretexto para fazer uma injustiça com um órfão. Veja bem. Isaías 10:1. Isaías 10:1, né? Isso. Você vê onde a coisa pode chegar, né? Então, no campo aí dessas questões judiciais, nós não temos uma ciência exata, tá? A mesma lei, por exemplo, que serve para condenar, também serve para inocentar alguém que aparentemente a violou. Cada caso é um caso. A lei não pode ser usada isoladamente sem uma interpretação do caso, né? Por exemplo, a gente pega essa lei não matarás, que no original é não assassinarás. Uma pessoa que mata supostamente, supostamente a pessoa matou alguém, então ela vai ser condenada? Depende, né? Vamos dizer que se o homicídio que ela cometeu foi comprovadamente em legítima defesa, ou se foi no exercício legítimo de uma função policial, não é? Então, veja bem, a mesma lei que iria condená-la, de repente, inocenta. E isso, então, pode ocorrer em diversas contingências da vida, gerando conflitos.
que exige uma competência aí, a competência de um tribunal, né? Ou nos casos eclesiásticos, como nós falamos, uma junta pastoral. Lá na cultura hebraica havia o sinédrio, né? Composto por sacerdotes, anciãos, que eles se incumbiam de julgar essas demandas mais importantes do povo. Na igreja primitiva, a gente observa lá um concílio formado lá pelos apóstolos e anciãos, né? Se você for lá em Atos 15, você vai ver isso. Infelizmente, esse preceito se tornou muito raro, até ausente na vida da grande maioria das igrejas atuais, né? Às vezes acontecem esses casos, assim, não tem onde recorrer, né? Então, essa questão também da lei do sacerdócio, deixa eu só colocar isso aqui para a gente já entrar nas perguntas, mas, biblicamente falando, veja bem, existem dois poderes para a construção de uma decisão judicial: a lei e o sacerdote. O sacerdote, aqui no caso, o juiz. A lei e o juiz, tá? Nós não podemos separar a lei do juiz, né, ou a lei do sacerdote. A lei estabelece um referencial básico para o veredito, mas o sacerdote, o juiz, estabelece a interpretação mais adequada de como essa lei pode ou deve ser aplicada. Se você tem a lei, mas você não tem um juiz moralmente competente, imparcial, que aplique com bom senso a lei de acordo com a especificidade daquela situação, o resultado pode ser trágico, totalmente injusto. Também, de outra forma, às vezes, se você tem um juiz, você tem o sacerdote, mas você negligencia a lei, o resultado vai ser uma arbitrariedade, como a gente fala na gíria, vai ser uma carteirada, não é? Então, a lei demanda o bom senso de alguém que a conheça, que saiba interpretá-la em cada caso e que aplique essa lei condignamente, não é? Então, é o que a gente observa também no Novo Testamento. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios 6. Né? Ele fala, gente, nós vamos julgar os anjos. Não é? Essas questões morais, a igreja tem que saber julgar. Não é? Então, veja bem, a igreja é formada por pessoas. Todo relacionamento está potencialmente sujeito a conflitos. Alguns conflitos eclesiásticos, eles demandam uma intervenção judicial exercida por pessoas santas, maduras, separadas e preparadas para isso. Não é? O divórcio, quando a gente pega o divórcio é legalmente uma competência do governo, mas moralmente uma competência da igreja. Tá? Porque se um casal quer divorciar, o juiz, assim, não vai investigar aqui como é que fala? A questão moral daquela situação, entendeu? Não é? Então, esses casos devem ser submetidos a pessoas dedicadas ao ministério pastoral, conselheiras, pacificadoras, que conhecem a Deus, que estão sintonizadas com o princípio e a ordem moral que Deus estabeleceu, não é? Então, essas três coisas fundamentais, que é o conhecimento da natureza de Deus, o conhecimento da natureza da lei e o conhecimento da natureza do caso. Esse é o tripé do aconselhamento pastoral. E eu penso que todos nós precisamos de desenvolver isso, não é? Como membros do corpo de Cristo e especialmente se nós estamos numa posição de liderança, né? Então, dito isso aí, gente, a gente pode entrar aí nas perguntas, né? A gente pode conversar, a gente pode estender a nossa live aí até umas 10 horas, né? Mais ou menos, não tem problema. Tá. E é só pedir para o pessoal que está mandando as perguntas, mandar no balãozinho. Por quê? Porque as perguntas que acabam subindo aqui na tela, a gente acaba não conseguindo ver e a gente começa respondendo essas perguntas que já estavam aqui aguardando, né? Que as pessoas vão mandando durante a semana. E eu vi, pastor, que a gente teve um volume de perguntas linkadas ao segundo casamento. Não levando em consideração tudo o que já foi falado a respeito do divórcio, etc., e
do que precisa ser analisado, tem muita coisa que está impactando aí nessa segunda união. Então, algumas coisas que as pessoas perguntam referente à segunda união. Primeiro, biblicamente, em que pode se apoiar um segundo casamento? Né? Então, né, assim, primeira coisa sobre isso, veja bem, a gente não quer advogar divórcio e nem segundo casamento, mas isso está normatizado nas escrituras, no próprio conceito do divórcio. Por exemplo, qual que é a diferença entre o divórcio e o desquite, conceitualmente? É que o desquite, ele priva você de um segundo casamento. Inclusive, foi até uma linha doutrinária que a Igreja Católica Apostólica Romana tomou, né? Essa questão aí do desquite, tá? Então você separou do seu cônjuge, está vedado a você o segundo casamento. O divórcio, por definição, ele já inclui, inclusive se você lê aí em Deuteronômio 24, você percebe isso claramente, que aquela mulher, né, naquele caso que foi despedida, ela foi e se casou com uma outra pessoa, ela se casou. Então veja bem que essa possibilidade está claramente subentendida ali, não é? Inclusive, na aula que nós falamos, a gente toca aí num ponto assim também muito delicado, né? Muito delicado, Jeremias 3:8, quando o próprio Deus, veja bem, deu a carta de divórcio, né, para Israel, povo, né? né? Exatamente, ele deu a carta de divórcio, né, para aquela geração, para aquele povo, não é? E vi por causa de tudo isso, né? Quer dizer, ali como que a nação sistematicamente estava se prostituindo com os ídolos da terra. Então, depois de todo esse processo, quando você lê o livro de Ezequiel, o livro de Jeremias, né? Quer dizer, Deus deu a carta de divórcio. E quando você chega em Oséias, você fala, aquele que não era meu povo passou a ser meu povo, né? Deus, vamos dizer, fazendo uma nova aliança, um novo casamento, sem excluir a nação de Israel, porque o verdadeiro Israel, não é? Israel tem essas. Quando Deus falou ali para Abraão que a descendência de Abraão seria como a areia do mar e as estrelas do céu, é isso, é uma descendência física que nós não podemos negar de forma alguma, mas que é a areia da terra, vamos dizer assim, né? A areia do mar, né? E as estrelas do céu, que é uma descendência espiritual, aqueles que são circuncidados na mente e no coração, não é? Então, assim, não dá para a gente descartar normativamente o segundo casamento. Inclusive, assim, sabe o que acontece, Ju? Eu já vi esse filme várias vezes, né? Assim, eu conheço pessoas que elas têm uma doutrina bem rígida nesse sentido, né? Inclusive, assim, indo para extremos. Por exemplo, né? Vamos dizer, eu sou um pastor, aí chega um casal na minha igreja. Esse casal vem congregar comigo, aí de repente eu descubro que eles estão no segundo casamento deles. Aí eu chego para eles e falo assim, olha, esse casamento de vocês aí não vale nada, porque é o segundo casamento. Você tem que voltar, eu falo para o marido, você tem que voltar para a sua primeira esposa, e falo para a esposa, você tem que voltar para o seu primeiro marido. Mas eles falam, não, mas eles já estão casados com outras pessoas, não é? Quando a gente separou, a gente não era crente, não importa. Mas a gente já tem um filho desse casamento. Não importa, vocês têm que separar. Então, veja bem, honestamente, é uma coisa totalmente fora do bom senso. Né? Totalmente fora do bom senso. Né? Tem um parafuso a menos aí na cabeça dessas pessoas. Ou, por exemplo, lembra-se uma situação que de uma pastora, né, também muito séria, né,
que obedecia muito rigidamente esse tipo de ensinamento, até quando isso corta na carne da pessoa, né? De repente, o filho casou com uma pessoa que não tinha nada na cabeça, abandonou o casamento, não é? Repudiou, por mais que o filho dela tentou restaurar esse casamento, não conseguiu, porque a outra pessoa simplesmente enfiou o pé na jaca mesmo. E como é que você fala para esse menino assim, ó, você não pode casar nunca mais, não é? Então, assim, normativamente na Bíblia, a gente vai ver essa base. Isso é o ideal? Não, não é o ideal. O ideal seria que os casamentos dessem tudo certo, É né? verdade. Então, mas essa foi uma pergunta que a gente teve bastante, e o senhor até já respondeu uma das perguntas que eu ia fazer aqui, que é assim, o que as pessoas às vezes estão se baseando, sem analisar o que aconteceu, porque, por exemplo, vamos supor, eu tive lá o meu namoro puro, santificado, casei. E no meio desse caminho, o meu cônjuge resolve sair da igreja, se desvia, começa a trair, repudia. Eu casei cristã, né? Então eu tenho ali um respaldo para o segundo casamento, porque houve o repúdio. E as pessoas não estão entendendo que precisa ser avaliado caso a caso. O que elas estão meio que querendo? Uma regra, porque elas estão falando assim. Isso. Então, se o divórcio. O que elas querem assim? Se o divórcio aconteceu antes da conversão, eu posso casar de novo. Agora, se aconteceu pós a conversão, eu não posso ter um segundo casamento. E, na verdade... Inclusive, em Ju, até seria muito legal essas pessoas que estão assim com casos mais complicados, se pudesse ler o livro. Por exemplo, tem um capítulo no livro que a gente fala sobre esses atenuantes, sobre os agravantes. Porque tem atenuante, é o que eu falei, tem que ter um caso. A gente tem que entender todo o caso. A ideia não é pegar um versículo bíblico e transformar esse versículo numa regra generalizada, porque normalmente esses versículos sobre o divórcio, se você for na Bíblia, você vai perceber que eles estão dentro de um contexto específico, que Jesus estava confrontando. Inclusive, esse contexto diz respeito à classe religiosa daquela época. Como nós explicamos na aula, eles estavam fazendo do divórcio um pretexto para o repúdio. E Jesus foi com os dois pés nos peitos desses caras, não é? Então, assim, eu posso até pegar um versículo que Jesus disse dentro de uma situação e, às vezes, eu vou usar isso de uma forma inadequada num caso específico. Esse é o erro, inclusive, de alguns autores até. Eu já vi livros sobre o divórcio que o livro, ele baseia o livro assim, ele pega um versículo e constrói uma doutrina em cima do versículo, sem levar em consideração a aplicabilidade disso no contexto do caso. Aquilo que nós falamos, você está separando a lei do sacerdote. Se você tem a lei, mas você não tem o sacerdote, olha, você vai fazer injustiça. E se você tem o sacerdote e não tem a lei, você vai dar uma carteirada, você vai ser arbitrário. Sim. Não é? Então, assim, essas coisas demandam esse bom senso, né? Mas é natural, porque às vezes a pessoa está dentro daquele fogo cruzado e ela quer, assim, uma resposta. Mas é o que eu falei, eu não posso, vamos dizer assim, quem vai ter que tomar essas decisões é a pessoa. Então, a gente está tentando aqui nortear de várias formas, não é? E eu creio que o Espírito de Deus vai te dar entendimento. Deus não é um Deus de condenação, Deus é um Deus de solução, Deus tem um caminho aí, um plano para aqueles que saíram fora do plano, né? Eu sempre falo isso, não é? Então, vai ser importante, às vezes, se o seu caso é um caso mais complicado, tenta procurar pessoas que têm uma disponibilidade, por exemplo, de ter um tempo de qualidade, de ouvir realmente toda a sua história, de te dar um conselho, mas, mesmo assim, a decisão final sempre vai ser sua, né? Perfeito. Pastor, eu vou trazer alguns casos que até foram pessoas que mandaram com bastante antecedência e estão online aqui, já até apareceram, deram um oizinho, e estão esperando essa resposta. Então, a gente tem o caso de uma moça que já está separada há 1 ano e 8 meses.
ela diz que esse marido passou por um problema de saúde, ficou com baixa imunidade, e depois que ele passou por esse problema de saúde, ele começou a treinar muito, direto, e começou a ir para o futebol vários dias da semana, e começou a ficar mais distante dela do que ele já era. E aí um dia, ela voltando do culto, ele pediu para conversar com ela e falou que queria se separar, né? E aí ela falou que não queria se separar porque ela amava ele, queria manter o casamento. E ele perguntou para ela, jogou hipoteticamente se houvesse uma traição, se ela aceitaria a separação, né? E aí ela disse que suspeitou, né, que ele realmente tinha se separado, tinha traído. E durante um tempo ainda ela, ela manteve essa vontade de permanecer casada. Mas aí, com o tempo, ele pegou e começou a sair de madrugada, começou a pedir para ela se retirar do quarto, não colocava mais nem as roupas no cesto para ele ter acesso, etc. Bloqueou ela de todas as redes sociais. E um dia ele viajou. Isso tudo, veja bem, é um repúdio que está se sistematizando, né? Sim. E aí ela falou que mesmo depois de separado, ela ainda insistiu em tentar voltar. Só que ele não quer. Ele, pelo que eu vi, pelo que ela conta, todas as atitudes que ele tem, é que ele não quer. Inclusive, ele parece que mudou de cidade e deu entrada nos papéis de divórcio, né? Só que quando ela leu o livro, ela viu da importância de tentar restaurar Isso. o casamento e etc. Mas ela quer saber, assim, mesmo diante. Ela tem a vontade de restaurar, pastor, mas é só da vontade dela. Ela está separada dele já há 1 ano e 8 meses. E ele está vivendo essa vida dele, né? Ela foi repudiada, então é importante a gente olhar aqui. Houve o repúdio, certo? Houve o repúdio, ele já está separado dela há algum tempo, já manifestou diversas vezes esse desejo de separação, mas ela diz que ela vive nesse conflito, se ela realmente pode se divorciar e depois casar novamente ou não, ela é obrigada a continuar insistindo, mesmo ele não querendo mais. Então, olha só, assim, aparentemente, esse é aquele caso típico que nós falamos de uma pessoa que está sendo repudiada, não é? E acabou assim se divorciando sem nunca ter repudiado, até muito pelo contrário. E isso, assim, eu diria, é uma coisa que a gente tem falado aqui repetidamente, né, que é importante, não é? De quando você é repudiado, você não deixar o repúdio entrar no seu coração, não é? Então, você ter esse coração de Deus, que é o coração reconciliador, não é? E eu acredito que tem um tempo aí que é difícil a gente definir, né? E pelo jeito já são quase 2 anos, não é? Porque, por exemplo, vamos dizer, se esse cara, se ela devia talvez até investigar um pouco sobre como que está a vida dele hoje, né? Porque vamos dizer que esse cara já tem uma outra família e ela nem sabe disso. Talvez ele já tenha até uma outra mulher com filhos. Tudo são hipóteses, né? São hipóteses. Porque, por exemplo, se ele já tem assim uma outra mulher, já tem filho com essa mulher, puxa vida, o que ela tem? O que restou para ela? Ela já não tem muita escolha. Ela tem uma situação restante, que é seguir a vida dela. E, honestamente, nesse caso, eu não veria nenhum problema nela contrair um novo casamento. É o que eu falei, ela está resguardada moralmente. Sim, porque houve um repúdio, né? E mais de uma Isso. vez. Porque aqui ela diz que ela tentou por diversas vezes, se humilhou, foi atrás, pediu Isso. e ele não quis. Exatamente. Assim, é que nós falamos, o casamento é a escola do caráter. A pessoa que passa, assim, puxa vida, por uma crise existencial como essa, suporta várias traições, o abandono do lar, mas está lá
ainda por amor à aliança e obediência a Deus, não é? Porque amar não é sentimento, amar é você honrar a aliança, não é? Uhum. Agora, realmente chega num ponto que é o que nós falamos de Jeremias 3:8, não é? Lógico que ali no caso de Deus foram 14 gerações, porque fala lá de Davi até a deportação para a Babilônia, que foi onde se deu esse divórcio, 14 gerações. Então, ali nessas 14, chegou uma hora que Deus falou, e vi que por causa de tudo isso, por ter adulterado e tal, quer dizer, chega uma hora que Deus vai te dar a paz de você seguir a sua vida, né? E é importante a gente dizer também que em todas essas gerações, né, que tem até a hora, ao momento que ele fala que ele dá a carta de divórcio para a nação de Israel, quantas vezes ele tentou a reconciliação e deu chances para que Exato. isso acontecesse, Não, né? cada profeta que Deus levantava ia bater na porta dos reis, lá dos governantes, era Uhum, Deus chamando o povo, volta para mim, não uhum, é? Então é exatamente. isso, né? Lógico que aí é uma outra dimensão, porque você conta os anos de uma nação através de gerações, né? Uhum, Uma coisa é a vida humana, assim, né? A nossa vida, a gente tem uma vida limitada. Outra coisa, uhum, Deus se relaciona conosco numa dimensão de gerações, né? Mais exatamente. amplo, né? Temos um outro caso aqui, ela conta que isso Hum. aconteceu antes dela se converter, tá? Ela sofreu por 20 anos, teve traição, teve agressão física e durante 8 anos eles moraram juntos na mesma casa, porém sem ser mais marido e mulher. Ela teve problemas dele jogar os filhos contra ela, etc. Ela conta várias coisas aqui. Só que até hoje não são divorciados legalmente no papel, estão nesse processo que deve sair no fim Sim, do ano. Ela se converteu em março de 2019, tá? E sim. se converteu depois de todo esse tempo de separação. Ela quer saber se Deus aprova um segundo casamento ou se ela tem que passar o resto da vida sozinha. Também, olha só, hipoteticamente, né? Pegando um Uhum, quadro assim, né? Um caso de anos de agressão. Quer dizer, só isso aí, essa agressão física, isso aí, como nós falamos, entra nesse conceito de ervadabá, é, porneia, é caso de uhum, polícia, entendeu? Só isso aí já é caso de polícia, é crime, não é? Lei uhum. Maria da Penha, né? Só isso daí Exatamente. já, né? É, então, assim, hipoteticamente, né? Imagina, eles ficaram lá 8 anos 8 anos sem. separados, morando na mesma casa, né? Pois é, né? Então, assim, puxa vida, pelo jeito, acho que agora também ele já foi embora de casa, né? Sim, eles estão morando, inclusive, em estados diferentes agora. É. O Eu, que ela eu, quer eu, saber, o que ela quer ter ah, paz, é se ela realmente pode ter um segundo casamento. Isso tudo aconteceu antes da conversão dela, é. e ela Uma quer saber coisa se ela muito pode ter. importante, é isso, né? Por exemplo, uma pergunta que eu faria para ela: como é que está o coração dela com esse homem? Uhum, Está resolvido isso? Está perdoado? Está na cruz? Por exemplo, se hoje tivesse a chance desse casamento ser restaurado, ela estaria disposta a restaurar? Vamos dizer que nem tem essa chance, mas se uhum, tivesse, ela estaria disposta a restaurar, né? uhum, Entende? Porque assim, isso é muito importante, porque até para a pessoa entrar num outro casamento, se for esse o caminho, né? Sempre falando hipoteticamente, olha, se esse casamento aqui não está bem resolvido, você pode saber, bomba relógio, uhum, né? Então, assim, né? Eu acho que se o coração dela está resolvido assim, né? E uhum, realmente esse marido colocou uma pedra, colocou um ponto final, riscou ela dessa, ou riscou essa possibilidade, eu uhum. não veria problema. Ainda mais isso tudo aí, pelo jeito aí, aconteceu tudo sem ela ser cristã, né? Que Sim, inclusive é um atenuante. Isso eu considero sim. um atenuante.
sim. né? E deixa eu só falar uma coisa, pastor, que até nem Sim, ela colocou isso aqui no texto, e eu só vou falar porque eu senti, tá? Porque sim, no fim de todo o texto ela coloca assim, que hoje ela só se dedica ao trabalho e à igreja. Mas quando eu li isso, veio um peso no meu coração sobre alguém que está tentando tapar um buraco, como tipo assim, um workaholic, e quando não está na igreja, no trabalho está na igreja, mas procurando tapar algum vazio. Então a gente não vai falar sobre compensar isso isso, aqui, né? mas eu senti assim, na hora que eu li, o Espírito Santo me tocou que ela tá colocando no trabalho e na igreja algum tipo de compensação aí. Então, se ela estiver Sim, ouvindo a gente, é importante isso. ela Ponderar tentar isso, né? Às vezes é um uma... aconselhamento sobre isso, porque na hora eu senti. Então, só pontuar isso mesmo, que veio no texto dela esse relato, e quando eu li, isso me despertou. Temos aqui um outro caso, que eu acho que ele, inclusive, já foi respondido, mas eu vou citar aqui, só para a gente ter conclusivo isso. Ela diz assim: Tá. casei na igreja, após o casamento eu descobri que o meu marido era um bissexual, que se relacionava com homens também. Uma vez ele me estuprou para fazer sexo anal e eu fiquei dias machucadas. Depois disso, em uma outra ocasião, ele puxou a faca para mim e para o meu filho, que não é do relacionamento com ele, é um relacionamento anterior, e ela pediu o divórcio, se divorciou dele, é divorciada hoje, porém a igreja que ela frequenta não abençoa o segundo casamento. E mesmo Sim, ela tendo se separado porque correu um risco de vida, porque houve entendo. essa situação de vulnerável, eles não abençoam o segundo casamento e até hoje ela está sozinha. Foi aquilo que nós falamos, né? Assim, por isso que o aconselhamento, né, desses casos realmente assim exige aí maturidade. Eu respeito as linhas doutrinárias das igrejas e tal, mas também eu tenho a responsabilidade de discordar quando eu realmente discordo, Uhum, né? Eu honestamente, né, eu discordo dessa linha doutrinária, com todo respeito, né, mas eu discordo dessa linha doutrinária onde você exclui normativamente a possibilidade do segundo casamento. Você exclui isso da Bíblia, não é? Porque ela está presente essa possibilidade, ela está presente, não é? Inclusive Jesus também considerou isso, tá? Quando ele fala a não ser por porneia, entende? Um marido que coloca a faca no pescoço da mulher e ameaça de morte, né? Não sei quantas vezes isso aconteceu, como foi esse caso todo, mas normalmente essas coisas tendem a evoluir de maneira que, se não houver de fato uma separação, acaba ocorrendo um crime, né? sim. Então, assim, é o que nós estamos falando. Esse é o caso também que às vezes é necessário. Às vezes você formalizar através do divórcio não é a dureza dela, é a dureza dele. É a Sim. ignorância dele. Entendeu? Imagina você pôr a faca no pescoço da esposa. Pelo amor de E da Deus. criança, Né? né? E da Da criança. criança é Entendeu? um risco para Então os isso é dois. crime, isso é pornéia, é ervadabá, é um crime. Né? E às vezes, assim, infelizmente, assim, você até como conselheiro, né? Também estou falando aqui hipoteticamente, você tem que falar, olha, meu irmão, por favor, sai desse relacionamento, porque ele está não só tóxico, ele está, né, Tá correndo estabelecendo risco um de risco vida, né? real de morte, não Sim. é? Então sai fora, não tem por que ficar, não é? E segue a sua vida. Eu acho que nesses casos aí existe, porque é uma coisa interessante, né? Quem fazia a carta de divórcio era o marido, e dependendo do que estava escrito nessa carta de divórcio aí, era o destino da mulher. Num caso desse aí, eu não veria problema nenhum dela se casar de novo, como aquele caso lá do Deuteronômio 24.
né? Exatamente. Pastor, temos outro caso aqui de uma pessoa que ela está no segundo casamento. O primeiro casamento dela foi antes de se converter, o segundo casamento dela foi já convertida. Não, não, ela se converteu e a pessoa não, né? O segundo casamento, então ela separou, casou de novo, sem ser convertida e depois se converteu. Ela, nesse casamento que ela tá agora, ela tá casada há 5 anos, mas faz 4 anos que o marido dela não a toca, é, e ainda gosta de pornografia, é viciada, né, pelo que ela me disse aqui, em pornografia, e não e se recusa a deixar a prática, né? Ela quer saber se o fato dele já, tipo assim, esses 4 anos que ele não encosta nela, se isso já é um repúdio e se ela pode pedir o divórcio. Pois é, né? Então, eu ainda assim, o meu conselho seria ela ainda, vamos dizer, adubar essa figueira aí, né? Inclusive, essas duas coisas estão ligadas. Impotência marital e pornografia andam juntos. Por incrível que pareça, uma coisa assim um pouco estranha, né? Mas a pornografia, ela faz o interesse, o prazer sexual migrar de dentro para fora do casamento, tá? Sim. Inclusive, isso que eu estou falando, isso é empírico, é científico, a gente observa isso em muitos casos, não é? Como o homem, vamos dizer assim, ele é muito despertado pelo olhar, às vezes o sexo visual para o homem dá mais prazer do que o próprio coito, não é? Então, como o marido dela viciou em pornografia, ele entra para esse submundo da pornografia e malignamente aí começa a perder o interesse por ela. Sim, até Então, mesmo porque a pornografia, ela traz um nível de prazer, né, que chega a levar ao vício mesmo, né? Tipo, a pessoa acaba se viciando e é altamente durante viciante. e o vício à pornografia também faz com que o cérebro ele perca o caminho originário, né, de todo o processo, porque é muito rápido, Isso, né? Então tem todo isso. um contexto aí. E o que ela queria saber é isso mesmo, se esses 4 anos já sem nele tocar nela, parece que a questão não é a impotência, é ele não querer nenhum tipo de contato com ela. Falou que o fato dela ter se convertido o incomoda muito também. Então, eu não sei se em algum momento a conversão fez com que ela tivesse algum comportamento na área sexual diferente com ele, né? Porque eu já aconselhei mulheres, inclusive, que assim se pendurava até no lustre com o esposo. Aí se converte, não pode mais nem encostar nela. Então eu não sei qual que é essa situação, né? Não É, posso falar aqui. o que eu ia sugerir é exatamente isso: tentar achar aí uma estratégia de buscar ajuda para esse casamento, não Uhum. é? Por exemplo, não sei se eles têm filhos, né? Vamos Ela dizer não, que não diz. vamos dizer que eles têm aí um filho, dois filhos. Puxa vida, né? Se tomar uma decisão já é uma variável que vai pesar para caramba, não Uhum. é? Então, assim, realmente, olha, seria muito importante tentar achar uma estratégia para restaurar esse casamento. Infelizmente, essa arapuca da pornografia tem destruído a vida sexual de muita gente. Infelizmente. Isso é uma coisa meio epidêmica hoje, não é? Uhum. Então, muitos casos assim, mas né, que assim Deus tenha misericórdia e tira aí, eu diria, tira um tempo mesmo para orar, para jejuar, não é? Investe aí nesse casamento, não sei, né? Busca Deus nesse sentido. Pode ser que a coisa vai chegar num ponto que realmente é aquele ponto sem retorno, né? Mas eu diria que ainda vale a pena investir nisso aí, né? A gente tem um caso aqui, eu vou tentar passar os 3 últimos casos para a gente tentar terminar as 10. Mas eu acho que bastante coisa do que a gente falou, as pessoas já conseguem absorver e aplicar para outras situações, né? Tem um Sim, caso sim.
que ela casou com um rapaz que já era separado, né? E assim e ela também já era divorciada, se conheceram e casaram. E agora são cristãos, pelo que eu entendi. Após 8 anos de relacionamento, e quase separação, ela descobriu que ele abusava psicologicamente e moralmente dos filhos, tá? Os filhos são somente dela. E ela descobriu situações que ele até intimidava os filhos. E quando ela descobriu isso, primeiro que ela ficou muito mal e tem uma dificuldade muito grande, né, de perdoar. E segundo, que ela quer saber se o fato dele ter abusado moralmente e psicologicamente dos filhos dela dá a ela o direito de pedir a carta de divórcio. Porque ela falou que o que mais pesa é o fato dele ter abusado moralmente e psicologicamente dos filhos. Eu, inclusive, perguntei para ela se houve abuso sexual também, né? Já pra gente, se a gente tivesse um abuso sexual aqui, já Sim. teria uma separação. E ela disse que não, mas ela quer saber se o fato dele ter feito isso com os filhos já dá para ela esse direito dela se divorciar, porque ela não consegue mais ter essa convivência sabendo do que ele fez com os filhos. É uma situação difícil aqui da gente dar uma opinião, né? Porque tinha que analisar, né, o teor desses abusos. E se ele continua sendo, vamos dizer assim, uma ameaça em potencial para os filhos, porque pode ser que a coisa deteriorou tanto que às vezes chega num ponto que ela teria até que escolher entre ele e os filhos, entendeu? E às vezes até se esses abusos têm algum teor também de ser uma coisa criminosa, entendeu? É o que eu falo, né? Às vezes a pessoa coloca um caso, a gente levanta aqui mais umas 10 perguntas, né? Sim. Essa que é a dificuldade, né? Mas vamos dizer, por exemplo, se ele se quebranta, pede perdão para os filhos dela, reata esse relacionamento, muda o comportamento, entendeu? Esse seria o melhor, entendeu? De repente restaura tudo, passa régua em tudo, não é? Se tem essa possibilidade de restaurar, né, como diz lá o Salmo 23, prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, né? Todo mundo ali, e o cálice transborda. Esse seria o ideal, era tentar fazer essa mesa aí na família, né? Ela tem um outro caso aqui de uma mulher que ela mandou o caso dela e de mais uma amiga. Em ambos os casos, ela tá perguntando se existe a justificativa de pedir a carta de divórcio quando há abuso psicológico, físico, emocional e patrimonial, né? Ela falou que houve um dos casos o abuso patrimonial também, de deixar, inclusive, a família em dificuldades financeiras muito grandes. Ela diz que o caso dela, ela está tentando ainda restaurar a família dela, mas que tem sido muito difícil. E o da amiga, ela fala que a pior parte é que, além de tudo isso que acontece, ele ainda é uma pessoa muito religiosa, manipuladora e que usa a palavra de Deus para acusar a mulher e fazer ela se sentir mal aí em relação a algumas coisas. Nesses casos assim, eu ainda acho melhor aquilo que nós falamos. O casamento é a escola do caráter. Ela vai ter que achar em Deus uma maneira de enfrentar tudo isso, entendeu? Saber quebrar esse espírito manipulativo, amar o marido dela, vamos dizer assim, com discernimento, com estratégia, com entendimento, não é? A mulher sábia edifica a sua casa. Sim. Né? Então, assim, se não houver de fato, porque às vezes acontece, tem marido que às vezes o cara é um péssimo administrador. Eu conheço casais, por exemplo,
que o marido administra muito melhor que a mulher. E conheço os casais que a mulher administra muito melhor que o marido. Se deixar as finanças na mão do marido, rapaz, o cara faz uma zoeira só, né? Então, assim, agora, o que a gente tem que entender, assim, que esses termos, ervá dabá, porneia, né, que Jesus falou, é um caso insustentável. Eu não vejo esse caso aí como um caso insustentável, não. Eu acho que dá para sustentar, dá para aguentar, paga um preço, sofre. É a escola do caráter. É isso aí. Casamento faz parte. A gente casa com pessoas que são imperfeitas e que às vezes têm falhas sérias, né? Por isso, assim, que o negócio é antes de casar, né? Antes de casar, abre bem os olhos, porque E depois que depois que casou, casa, né, aí vai pastor? ter que fechar para muita coisa. A gente tem um último caso que eu vou colocar aqui. Tem algumas perguntas Sim. que as pessoas mandaram aqui durante a live. É bem difícil a gente conseguir ver essas perguntas, tá, gente? Passa muito rápido aqui na nossa tela, a gente não consegue ler. Por isso que ideal é você mandar no combo de perguntas que a gente consegue parar e ler. Mas tem um caso de uma pessoa que era casada com um pastor, tá? Ela disse que eles tinham um cargo de liderança na igreja, parece que era co-pastor. E ela, numa situação no trabalho, traiu ele. E depois ela confessou essa traição. Mas quando ela confessou, ela foi exposta por ele, né? E daí ela não conseguiu conviver com essa exposição das pessoas, de todo mundo saber, e ficou uma situação muito ruim. Eles decidiram se separar e parece que uns 3 meses depois de sair o divórcio oficial, ele já estava casado com outra pessoa, tá? Então, mal saiu o divórcio, ele já se casou com outra pessoa, mas que durante esse casamento ele a procurava, né? E por algumas vezes traiu a mulher que ele estava com ela, Meu tá? Deus do céu. E E ela aí, aceitou? virou um samba do crioulo doido. Por fim, resolveu se separar da mulher para os dois voltarem e eles se casaram novamente, tá? Então ele divorciou da outra e voltou com Sim. ela. E ela quer saber se ela hoje está em pecado, se o que eles fizeram foi errado, porque a gente falou em algumas lives, inclusive, que na lei de Moisés, né? Moisés dizia que se você divorciou dela, agora você não pode mais voltar, né? Mas nós Então, falamos também que Deus mencionou isso, desprezando isso como uma lei humana. E ele sim. falou: não, eu quero Israel de volta. Israel, eu dei o divórcio, eles adulteraram com os ídolos da terra, mas eu quero de volta, porque a Uhum, natureza de Deus é reconciliação. Então, sim. veja bem, eu acho assim, que se eles já voltaram, já se recasaram, puxa Uhum. vida, passa uma régua nisso aí, coloca tudo em pratos limpos, né? Uhum. E bola para frente, E como entendeu? fica essa mulher que casou com ele depois do divórcio? Pois é, né? Imagina, né? Senhor da glória. Porque veja bem, gente, Uhum. assim, uma coisa é você lidar com a culpa do pecado. Uhum. Lidar com a culpa do pecado, honestamente, não é tão difícil, porque se a pessoa Uhum. se arrependeu legitimamente no sentido de dizer, não, eu não vou fazer mais isso, Deus Uhum. perdoa. Agora, lidar com as consequências é um campo de injustiça que afeta muita gente. Uhum. Então, assim, isso, puxa vida, é uma sequela Uhum. irreversível. Puxa vida, coitada dessa mulher, entrou aí de gaiata. Também eu acho que ela não foi nada prudente, né? Uhum. Entendeu? Ah, pastor, mas queria te falar uma coisa agora. Eu lembrei disso e vou falar aqui. Porque eu fui criada numa igreja bem tradicional, tá? E naquela época, eu não gosto de revelar a minha idade, né? Então não vou falar aqui, mas eu não sou tão menina assim, né? O que que acontece, pastor? Era assim, ó. Se um pastor separasse ou divorciasse por conta de qualquer coisa que tivesse acontecido, pode ser até um
caso assim, uma traição, né, que seria justificável, é, ele não poderia assumir um altar novamente se não tivesse casado. Então ele tinha que casar de novo. Se ele não tivesse casado, não interessa se bem ou mal, certo ou errado, ele tinha que estar casado. Então, eu acho que às vezes também tem essa pressa, né, do casamento, porque o cara fala, não, eu quero o altar, sem casar eu não posso estar lá. Eu já vi isso acontecer também, Sim, que é outro absurdo, né? é verdade, Você né? E às casar vezes, só para poder estar no é, altar, puxa né? vida, casamento é algo muito sério, né? Não dá para precipitar dessa forma, né? É por isso que é difícil, cada caso é um caso, né? Aqui, Essa, no caso, eu falei, não é traição justificável, tá, gente? É o caso assim, se a pessoa o traiu, ele separou, é justificável porque houve uma traição, né? Ele se divorciar, mas não que a traição é justificável, tá? sim, Alguém é. comentou aqui, mas não é isso, não. Então, eu acho que tem isso também. Às vezes as pessoas acabam metendo o pé pelas mãos por conta disso. Então, uma outra pergunta que tem aqui, eu vou fazer essa última para a gente fechar. A pessoa diz Tá. assim: que eram cristãos, casaram, se separaram por incompatibilidade de gênios. Então, assim, ele está dizendo que o relacionamento era muito difícil, não se davam bem de jeito nenhum. É, não houve traição da parte de ninguém, era só uma incompatibilidade de gênios mesmo, e daí, quando entra esse lance da incompatibilidade de gênios, existe uma coisinha chamada cruz, né? Que daí a gente tem que subir e pendurar Exatamente. lá. Esse é o propósito do casamento, né? Ele não É. entendeu nada sobre o casamento, né? E aí, agora, essa pessoa quer se casar de novo. Tá lá na igreja, tá namorando com uma moça e ele quer casar de novo, tá? Quer saber se ele pode aí. Eu teria dificuldade de fazer o casamento dele. Uhum. Porque mesmo porque a gente não sabe, né, pastor? Falar em compatibilidade de gênios é uma coisa muito secular, né? Assim, tipo, Pois é, banaliza demais, é o que sim. nós não podemos banalizar. E hoje, assim, hoje tem assim uma tendência muito forte para isso, de vitimizar demais, de qualquer Uhum, coisinha que incomoda, a pessoa já espana a rosca, e daqui a pouco a gente começa a negociar coisas que são inegociáveis. Eu uhum, penso que a tendência desse cara, por que que às vezes eu teria dificuldade de fazer um segundo casamento como esse? Porque uhum, a chance dele dar errado é muito grande. Eu não uhum, sei se você sabia disso, mas só 25% dos segundos casamentos dão uhum, certo, uhum, entendeu? E isso é uma pesquisa, na realidade, americana, assim, mais ou menos, já tem uma pesquisa um pouco mais antiga isso, tá? Eu acho que até uhum. coloco isso no livro. Mas, então, puxa vida, porque se o cara por causa de incompatibilidade de gênero, ele não ficou num casamento, Uhum. o próximo casamento provavelmente esse Vai dar negócio na mesma, né, pastor? vai potencializar, né? E outra coisa, que isso eu vi uma situação também e eu fiquei meio assim, aconteceu comigo, eu fiquei numa segunda quando isso aconteceu. Uma pessoa divorciada, por exemplo, assim, é, divorciada, teve um divórcio dentro da igreja, foi se casou de novo e depois está lá trabalhando com aconselhamento de casais, vira líder do Ministério de Casais. Essa pessoa está perguntando como é que faz com uma pessoa dessa. Eu também, quando eu passei por essa situação, eu É. fiquei meio numa segunda. E tem uma outra que diz que ela é pastora e ela quer saber se ela pode, se o divorciado ou o amaziado pode participar da Santa Ceia. Eu acho que essas são as últimas para a gente fechar. Tá. Essa sobre da Santa Ceia, né? Assim, se a pessoa é divorciada, não é, mas ela está em comunhão com a igreja, presta conta para a liderança, acertou o seu coração, não tem nenhum problema. Inclusive, qual que é o Uhum, princípio da ceia?
né? Examine-se o homem a si mesmo e tome da ceia. A Bíblia não fala assim, examine-se o homem a si mesmo e não tome da ceia. Ou Ou examine seja, o outro, né? Examine a si ou mesmo. seja, a Bíblia ela não te dá a possibilidade de você examinar a si mesmo e não se consertar. Uhum. Não é? Você tem que se consertar. Na ceia é o momento de você consertar. Você conserta no seu coração, conserta com a pessoa. Lógico, tem sequelas aí que não tem jeito, né? Se é um casamento que se quebrou, um foi para um lado, outro foi para o outro, não é? Mas então você não pode. Eu não privaria uma pessoa de tomar a ceia por causa disso, não. Tá? Sim. E a outra foi. Como é que foi mesmo a outra? A gente A outra perguntou, pergunta, a pergunta anterior a essa, que eu não respondi. não respondeu? É, Que a foi pergunta foi a anterior a última. essa. Eu não. Caramba, eu não lembro agora também. Não... Fez duas perguntas numa só e fechei o computador. Não, então deixa. Quem que lembra aí para mandar aqui no chat pra gente? É, a primeira que eu falei foi segundo, foi Ela, de amaziado pode tomar Santa Ceia. amaziado e Amaziado, divorciado tá. e de Ah, não, quem olha só. O amaziado, a pessoa que divorcia e está tenta cuidar de Ministério de Casais. a pessoa que tá amaziada, é bem sério É isso, isso mesmo, tá? divorciados que querem trabalhar com o Ministério de Ah, Casais. isso. Isso. Isso, lembrei. Então, primeiro aqui a questão do amaziado, gente. Assim, a pessoa que está amaziada, ela está vivendo em fornicação. E Paulo fala com todas as letras: os fornicários não herdarão o reino de Uhum, Deus. Não herdarão, tá? Porque aí a pessoa está na prática, vamos dizer assim, sistemática da fornicação, uhum, tá? Isso é totalmente contra, tá na contramão da moral cristã, tá? Então essa pessoa, assim, se ela tomar ceia, é para condenação dela, é o que a uhum, Bíblia fala. É por isso que muitos estão doentes e alguns até morrem antes da uhum. hora, tá? É para condenação dela. Então, a pessoa que está amaziada, ou casa, né? Principalmente se tem filhos, acho que deve casar, né? Porque já tem filhos com a pessoa, mas tem que resolver essa situação. Tá? Tá. Essa questão do amaziamento daria também uma live só sobre isso, porque É, também esse é inclusive, um uma outro pessoa perguntou problema aqui o bem que é sério. amaziado, que ela não sabe o que é O amaziado. amaziado é você viver ajuntado com a pessoa sem ser Sem casar. legalmente casado, né? Sem ser casado, né? Então tem ali a intimidade sexual, mas não é casado, Uhum, né? exatamente. E a E o questão do divorciado, líder do ministério. Ministério de Casais aí? Então, olha só, esses casos, todos eles têm que ser estudados. Esse Uhum, divorciado, qual que é a primeira coisa? Esse cara, ele está naquele caso de que ele foi repudiado sem nunca ter repudiado, uhum, entendeu? Vamos dizer que é uma pessoa assim que foi repudiada, tentou consertar, buscar ajuda, mas por fim foi abandonado e hoje ele é um uhum, divorciado, tá? Essa pessoa divorciada, às vezes até se casou de novo. uhum, Passou por um processo aí de muito sofrimento, mas não amargurou, perdoou, superou, recomeçou de novo num outro casamento. E às vezes essa pessoa está mais pronta ainda para até ter um ministério. Eu não veria uhum, problema dela ter um ministério, não. Veja bem, estou traçando aqui hipóteses uhum. extremas, tá? Agora vamos dizer um outro extremo que o cara abandonou a esposa para casar com outra, chega na igreja e quer assumir o ministério de casais. Não tem condição nenhuma. A pessoa que não governa a sua família não pode governar a igreja, tá? Pastor, tem alguma pergunta aí no combo? Tem algum vermelhinho aparecendo aí do lado da No, tem setinha? 28.
Tem tanto aqui. Que o pessoal tá falando, eu mandei a pergunta, ele não viu tal. E outra, Mas desculpa, eu não consigo ver, porque senão eu desconcentro aqui e é aí eu muita perco a coisa. linha Sabe o de que acontece, raciocínio. gente? Quando a gente É. manda lá o history falando, deixa aqui sua pergunta, manda por lá, que é mais fácil. Eu pego as perguntas antes e passo para o pastor, né? Deixo tudo aqui certinho, porque durante a live é muito difícil. E as pessoas Mas estão olha só, perguntando. gente, deixa eu só dar um fechamento aqui. No início da live, nós trabalhamos assim, mais algumas coisas que são muito importantes, né? Principalmente aqueles que estão assim dentro de um conflito. Tenta pegar as 3 lives, Uhum. tenta dar uma olhada no livro, porque, como eu falei no início da live, a decisão é 4, sua. né? Tem uma que o senhor fez sozinho, né? Sem ser de perguntas e respostas. Não, pois é. 3 com essa. Essa a primeira que foi a aula, a segunda que foi de pergunta e resposta, e essa também. Eu acho que nós estamos Mas na terceira de perguntas e respostas, não? não, não. É verdade. Então, assim, é o que eu falei, eu não posso decidir por você, o que eu posso te dar é luz, é Uhum. entendimento, discernimento, eu posso delinear aqui princípios que vão te ajudar a se conduzir no seu caso. Tá? Uhum. Busca ajuda de pessoas maduras, com certeza, né? Deus vai ter alguém muito maduro aí, seu pastor, sua liderança, algum amigo Uhum. de confiança, ancião, né? Pessoa da palavra mesmo, que tem bom senso, né? Uhum. E então vê tudo isso aí, busca de Deus. A Bíblia fala: seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. E eu creio que Deus vai te dar paz na decisão que você precisa de tomar, talvez em relação a uma decisão mais séria, não é? Uhum. Aí no conflito que você está vivendo, tá? Eu espero, né? Espero mesmo que Deus, de alguma forma, tenha possa usar tudo isso aqui para realmente te ajudar. E Amém? a gente tem a mensagem no podcast, tá, gente? Entra lá no podcast do Pastor Costa, em qualquer plataforma. Spotify, Deezer, SoundCloud, Google, Apple, qualquer uma. Pastor Cote, vocês vão achar. Uma mensagem sobre a lei, a moral e o divórcio e outra mensagem sobre as 4 leis do casamento. E nós vamos colocar nas 2 próximas semanas mais 2 mensagens sobre casamento. Ainda temos o livro, né? A Lei, a Moral e o Divórcio, que esclarece muita coisa. E aí a gente pode, inclusive, abrir depois o tema para vocês escolherem o tema da próxima live, porque a gente passou esse mês inteiro falando sobre o divórcio, né? Para vocês escolherem o tema da próxima live. Inclusive, perguntar aqui de união estável, se união estável é considerado casamento ou amaziamento. Uma série de outras União, só questões. esclarecendo aqui, gente, assim, eu não sou advogado, não tenho essa formação, mas já conversei com pessoas assim sobre união estável. Então, assim, a informação que eu tenho, união estável não é casamento. Uhum, A união estável, o propósito dela é legalizar a questão de bens e direitos, herança, não é? Por exemplo, porque hoje até com essa questão aí de, por exemplo, união homossexual, né? uhum, Então, você tem aí 2 homossexuais que se unem, que adotam uma criança. Então, a união estável vai garantir, por exemplo, para essa criança, legalmente falando, civilmente, um direito à herança, direito a uhum, bens, né? Então, é isso. Ela vai legalizar essas questões em relação a bens e direitos, uhum. mas não é casamento, tá? União estável não é casamento. Perfeito. Pastor, então a gente vai postar depois, né? A live vai ficar salva. Várias pessoas perguntaram, a live vai ficar salva. Vocês podem comentar, mandar direct. E, inclusive, a gente vai ter depois outros temas de live, mas aí a gente vai falar do lado bom do casamento, né? Das 4 leis. Vamos falar, vamos falar de outras. Vai ter Ali, rapaz, bastante.
A bastante cruz material. entra de outra forma, a cruz sempre está no centro, né? É, e aí a gente pode mandar também as dúvidas de vocês, na medida do possível, a gente vai respondendo. Mande via direct, tá? Que é a coisa mais fácil, a gente vai olhando o direct, é mais fácil de responder. Quero agradecer muito a presença de todos vocês nessas lives, né? Por estarem aqui com a gente, por participarem, por incentivarem. Quero agradecer muito. é, e dizer que esse tempo tem sido. Muitas vidas têm sido alcançadas, né? A gente recebe o feedback de pessoas que tiveram situações parecidas. Então, compartilhem, passem para pessoas que precisam ter esse entendimento. Busquem os materiais que o pastor Costa tem sobre o assunto. E que Deus abençoe vocês grandemente. Que quem ainda está aí no processo de quase divórcio, que em nome de Jesus haja Amém. reconciliação, que em nome de Jesus Vamos, haja entendimento, né? Porque o propósito de Deus mesmo é que nós sejamos famílias fortalecidas, porque se formos famílias fortalecidas, teremos uma sociedade fortalecida, né, pastor? amém. Vamos fazer uma oração aí Sim. pelas pessoas que participaram agora, né? Esses casos. A gente não conhece todos os casos, né? Mas Deus conhece, né? E Deus se importa. Uhum. Pai, muito obrigado por esse tempo aqui maravilhoso. Senhor, essa conversa aqui com a Ju e com todas as pessoas que estão nos assistindo, que entraram, saíram, estão aí até agora. Muito obrigado. Senhor, e nós agora queremos colocar, Senhor, o clamor de cada coração. Senhor, as angústias de cada coração, os conflitos que estão aí. Senhor, nós somos tão limitados, Senhor, mas o Senhor é ilimitado. O Senhor é aquele que chama à existência as coisas que não existem. O Senhor é aquele que, mesmo quando nós nos desesperamos da vida, o Senhor é aquele que ressuscita os mortos, Senhor, o Deus de toda esperança. Senhor, e nós colocamos todos esses casos, todas essas situações difíceis e oramos, Senhor, que o Senhor venha poderosamente como socorro bem presente no dia da angústia. Que venha a sua palavra, que venha a sua direção, que venha a sua luz, que venha a fé, que venha a certeza. Senhor, que o espírito de reconciliação prevaleça em cada coração, Senhor, no nome de Jesus. Senhor, nós oramos realmente por uma intervenção natural e sobrenatural do seu Espírito em todos os conflitos. Em nome de Jesus, abençoamos cada vida, cada casamento, cada família. Em nome de Amém. Jesus. Amém. 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 Deus Gente, Deus abençoe. abençoe a todos. Até a próxima. Boa noite. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.